Galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais uma viagem na história? Vamos viajar pelo tema da semana 2 do PET 3, que é colonização portuguesa e resistência. Pessoal, vamos aí então às nossas atividades. Antes, né, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o tema. Esse tema tá falando muito aí sobre a carta de alforria, né, gente? A carta de alforria era a compra que os escravos faziam da sua própria liberdade. No Nordeste brasileiro, geralmente os escravos, eles compravam essa carta de alforria através aí da chamada brecha camponesa. Eles recebiam alguns lotes de terra de seus senhores, tinham um dia da semana para trabalhar nesses lotes, às vezes vendiam esses excedentes e esse dinheiro ia para os senhores, né? Essa carta de alforria, ela era parcelada. As mulheres, né, elas muitas vezes poderiam receber essa carta de alforria quando o Senhor quisesse, né, viver com elas, né, quisesse assumir elas aí como esposa, aí acaba que elas recebiam essa carta de alforria e até os seus filhos, né, quando o pai, que era o senhor de escravos, julgasse também que era interessante dar isso a eles. Nas Minas, havia muitos negros considerados livres que fugiam de seus senhores e levavam, né, uma vida praticamente aí de homens livres, principalmente aí no século XVIII. Vamos às atividades? Número 1. Explique como os escravizados podiam comprar suas alforrias na sociedade rural do Nordeste dos séculos XVI e XVII e na sociedade mineradora das Minas Gerais do século XVIII. Como eu disse, a carta de alforria era comprada de modo parcelado, né, através do sistema de quartação ou coartação. No Nordeste, tinha a brecha camponesa, que dava um dia para o escravo trabalhar nas terras que ele recebia do senhor, permitindo aí que ele acumulasse uma quantia para dar entrada, né, nas suas cartas de alforria. Tinha também as negras de tabuleiro, que juntavam dinheiro para comprar aí essa liberdade. Número 2. Identifique e descreva como as mulheres escravizadas podiam obter a desejada alforria. Muitas vezes, né, elas trabalhavam como negras de tabuleiro, mas também elas poderiam receber do próprio senhor essa carta. Se esse senhor eles decidissem viver com essa negra, né, ele lhe dava de presente essa liberdade. 3. Por meio do que aprendeu com o texto, em sua opinião, você acha que era mais difícil as mulheres escravizadas ou para os homens escravizados conseguirem a alforria? Justifique sua resposta. Na verdade, eu acredito que fosse mais difícil para as mulheres, porque em grande maioria essas mulheres, elas dependiam muito da benevolência desse senhor. E os homens, por exemplo, eles podiam fugir, conseguir trabalhos fora do engenho, né, para poder comprar essa alforria. Já a mulher, ela tinha muita dificuldade de se ausentar da casa grande, porque ela estava lá dentro fazendo os serviços domésticos, então para ela seria mais difícil. Olha esse texto aqui, ó. Sobre a variedade de atividades econômicas e sobre a ascensão social em Minas Gerais, no começo do século XIX, época da decadência do ouro e dos diamantes, leia o texto seguinte, de Emília Viotti. Aí tem o texto. No recenseamento da capitania de Minas Gerais, Vila Rica, 1804, há um total de 8.180 pessoas recenseadas, 6.087 livres e 2.893 escravos. O censo registra grande número de negros e pardos livres, dedicando-se a várias atividades: faiscadores, quitandeiros, alfaiates, sapateiros, latoeiros, carpinteiros, celeiros, vendedores de lenha, pedreiros, músicos, marceneiros, escultores, vendeiros, soldados, carreeiros, padeiros, etc. A fortuna concentra-se de preferência nas mãos de indivíduos brancos, a julgar pelo número de escravos que possuíam. Os indivíduos de maior posição social aparecem ser os que ocupam cargos na burocracia civil ou militar, que são os donos de lavras e comerciantes. Aí nós temos as questões 4 e 5.
De acordo com esse censo de 1804, os libertos desempenhavam atividades econômicas diferentes da época em que eram escravizados? Sim, né? Os libertos, eles desempenhavam atividades como faiscadores, quitandeiras, alfaiates, sapateiros, latoeiros, carpinteiros, celeiros, vendeiros, soldados, carreeiros, vendedores de lenha, pedreiros, músicos, marceneiros, escultores e padeiros. Na verdade, gente, sim, mas muitas dessas atividades eles também já exerciam quando escravos, né? Geralmente os escravos de zona urbana, eles exerciam aí essas atividades. Mas muitos, né, vinham das zonas rurais da sociedade agrícola do Nordeste, então eles mudaram de atividades para exercer. 5. Se você respondeu não à questão anterior, mesmo assim podemos considerar que houve ascensão social, por quê? Sim, apesar dessas serem atividades consideradas de baixo nível, né, com relação à hierarquia social, só o fato de deixarem os trabalhos braçais forçados e se enquadrarem aí nessas atividades de homens livres, né, pode ser considerado uma subida de degrau aí no nível social dessas pessoas. Nós temos aqui agora o 6, né? Aqui tem o texto que nós vamos ler. Ó. Os dias das festas dos santos e santas, por exemplo, eram ocasiões onde as tradições africanas se manifestavam, sobretudo durante as eleições de reis e rainhas da Irmandade. Momentos de afirmação de identidade cultural, mas também oportunidade de lutar pela sobrevivência de cada Irmandade, uma vez que nesses dias havia a arrecadação de doações que auxiliava a comunidade a manter a associação, tornando-se o único lugar de convívio social dessa população fora do mundo do trabalho. Uma importante função cabia às irmandades que reuniam escravizados, reservar parte dos recursos das irmandades para a compra da alforria de alguns de seus membros. Organizadas segundo os diferentes grupos sociais, as irmandades revelavam a estratificação da sociedade colonial. As Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, reuniam negros forros e escravizados. As famílias mais ricas geralmente se reuniam nas igrejas da Irmandade de Misericórdia e do Santíssimo Sacramento. Né? Um trecho aí sobre o texto Irmandades. Aí tem a pergunta: qual a importância das Irmandades Católicas no Brasil colônia para os escravizados e forros? Né, além deles fazerem parte de um grupo social, eles ainda poderiam receber, né, de presente dessas irmandades, através das doações, né, a tão sonhada carta de alforria, porque uma dessas arrecadações era destinada à compra da carta de alforria de membros escravizados dessas irmandades. Galerinha, terminamos a nossa correção, fechamos a nossa viagem na história da semana 2 do PET 3. Assistam, corrijam e enviem as atividades. Um abraço e até a próxima.